Conversaremos, né, nesse primeiro momento sobre a psicogênese da língua escrita. Por que conhecer? Quando nós falamos em escrita, a gente faz toda uma retrospectiva também para o processo histórico, né? Então, antes de nós termos a escrita propriamente dita, tudo era através de quê? De desenhos. Então, era através de desenhos que as pessoas se comunicavam, né? E aí, por isso que é interessante nós conhecermos essa psicogênese, para a gente poder compreender essa desenvoltura da criança nesse processo do aprender. Então, daí a necessidade de sabermos um pouco dessa questão histórica, né? Para a gente confrontar e ficar algo assim bem mais concreto quando a gente vai avaliando esse processo de desenvolvimento da escrita. Porque a criança começa com esse processo e muitas vezes nós queremos já ver resultados que ainda não está na época delas mostrarem, né? Então a gente também respeitar, porque quando se fala da história, da escrita, no começo tudo era desenho, né? Então o homem ele se expressava através de quê? De traços, depois ele passou a fazer desenhos e foi construindo esse mundo onde ele foi tendo esse desenvolvimento das formas e daí foi se aperfeiçoando a questão da comunicação. E aí foi onde surgiram os três primeiros tipos de escrita, que foi a pictográfica, a ideográfica, para chegar na escrita alfabética, né? Então, quando se fala em pictográfica, a primeira escrita da humanidade, que foi a pictográfica, já está bem claro, era sempre através de quê? De desenhos, né? E a ideográfica já eram os ideogramas, para chegar realmente na escrita alfabética. Então, essa evolução da escrita ela foi se dando, mas tudo a priori veio dos desenhos. Então, por isso que é importante nós termos, quando a criança começa com seus rabiscos, então ela já começa a ingressar nesse mundo da escrita. Nesse mundo a gente pode observar. Por que é interessante quando nós estamos avaliando a questão escrita de uma criança? A gente trabalha a leitura espontânea, aliás, a escrita espontânea, vizinho para fazer os desenhos, porque através desses desenhos, do desenvolvimento desses desenhos, nós vamos vendo o resultado e a evolução dessa criança, né? Então, por isso que é interessante. E aí a escrita pictográfica, ela consiste exatamente em representar esses seres e ideias através de quê? Dos desenhos, tá? Depois, vem para a escrita ideográfica, né, que ela já se caracteriza pelos ideogramas, chamados ideogramas, né? As letras do nosso alfabeto, elas vieram exatamente dessa evolução, veio do desenho, depois os ideogramas, para chegarmos ao alfabeto. Então, foi assim que foi acontecendo a evolução da nossa escrita até o momento atual. E aí, a escrita alfabética, que essa escrita alfabética, ela teve realmente a sua origem através de quê? Os ideogramas, né? E aí ao lado, vocês veem, foi realmente quando foi surgindo as letras, e a escrita assumiu a sua nova função e com a representação puramente fonográfica. Então, por que é importante no processo de escrita da criança a gente puxar muito pela questão fonológica? Porque ela vai compreender melhor, né? Então, quando você trabalha muito a questão da fonologia, por que é importante nós contarmos muita história do desenvolvimento dessa escrita e da sua própria leitura? Porque ela vai desenvolvendo esse aspecto dela fonológico. Então, daí ela vai tendo um bom resultado e um bom desempenho no seu processo de ensino-aprendizagem, né? No que diz respeito à questão da escrita. E aqui começa como é que começa o caminho dessa construção da escrita infantil. Então, nós vimos que na história, né, começou através dos desenhos, depois veio a questão dos ideogramas para chegar no alfabeto. E na cabeça da criança, como é que começa essa escrita? Né? Como é que ela começa esse processo? Como é que ela começa a despertar para esse mundo tão maravilhoso da escrita? E aí a gente começa, né, a imaginar. No começo de tudo, como nós falamos anteriormente, tudo iniciou através do desenho. Então, na cabeça dessa criança, não vai ser diferente, né? Ela vai começar a reproduzir a sua escrita através de desenhos. E aí ela começa com os rabiscos, né? Ela começa, na verdade, com as garatujas.
são as primeiras manifestações. Ela observa o que as pessoas desenham e elas vão tentar imitá-las, né? Através de quê? São as suas primeiras manifestações, que são as garaturas. Inclusive, nessa época, nesse período, elas adoram pintar as paredes, né? Aquela parede lindinha, que aí o pai e a mãe às vezes ficam meio que agoniados, né? Mas para ela é uma festa, porque ela está ali expressando a sua escrita de forma bem prazerosa e espontânea, né? Então, a primeira escrita delas realmente vem essa questão das garatujas, né? E depois vem acontecendo o seu desenvolvimento da escrita, que ela também começa com os seus desenhos, ao modo dela, né? Então, o desenvolvimento nas crianças, ele segue um caminho que também pode ser descrito como a transformação de rabiscos não diferenciados em sinais diferenciados. Linhas, rabiscos são substituídos por figuras e imagens. E estas dão lugar aos signos, elas começam a ter os significados, né? Então, realmente, lá na história da evolução da escrita, cada desenho tinha um significado. Então, muitas vezes a criança desenha algo, então, e para ela tem um significado. Para uma criança tem um significado, para outra criança tem outro significado. E aí é importante, sempre que a criança, você observa o desenho de uma criança, você nunca dizer assim, mas o que é isso mesmo, né? Conta aqui para mim o que foi que você desenhou, mas que desenho lindo, né? Para que você não venha realmente bloquear ou atrapalhar a imaginação daquela criança, porque às vezes, até de forma aleatória, né? A gente pode correr esse risco dela estar toda empolgada com o seu desenho, toda feliz com o seu desenho, e a pessoa chega, mas eu não entendi, mas isso não parece com o que você desenhou. Então, você deixar essa criança, né, fluir, deixar essa criança no despertar realmente para ela desenvolver o seu processo de escrita. E aí, teoricamente, de acordo com Emília Ferreiro, né, teoricamente a criança ela passa por 5 níveis até chegar à questão da alfabetização, né? E esses níveis, eles devem serem muito bem respeitados. Então, vejamos só. Quando se fala na história da educação brasileira, se vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver que naquela época a criança ela ia para a escola nos seus 7 anos de idade. Então, aquelas famílias que eram bastadas, os seus filhos eram acompanhados por pedagogos, né? E depois, com seus 7 anos, era que essa criança era levada para a escola. E aí, a gente comparando com o momento atual, hoje a criança, pela própria necessidade do trabalho, dos pais terem que trabalhar, né? Essa criança muitas vezes já começa a ir para as creches com 4 meses, né? E aí nós temos diversos tipos de forma, digamos assim, nós temos aquela família e temos também aquela escola que ela vai ter uma tendência, muito porque a criança já tem que sair alfabetizada nos 5 anos, nós temos nós temos determinadas linhas, né, que acha que a criança precisa disso, mas aí nós temos agora, que eu sou fã, que veio aí a BNCC, que ela veio realmente para corrigir grandes erros que a gente sabe que acontece dentro da questão da educação. Em que sentido? A criança, eu gostaria até de pedir a permissão para vocês, o meu filho, que hoje tem 18 anos, ele sempre foi muito ativo, né? E aí eu sempre respeitei, independente da BNCC, eu respeitei o período de evolução dele. Então eu não deixei que ele pulasse nenhuma etapa. E até foi muito interessante que, coincidentemente, naquela época não era infantil, era jardim 1, era maternal, jardim 1, jardim 2. E aí, coincidentemente, ele passou 2 anos com a professora e quando ele foi para o jardim 2, a professora foi progredida para o jardim 2. Eu nunca esqueci dessa cena, que ele olhou para mim e disse assim, de novo, tia Meirinha, de novo, né? E aí eu respeitei, realmente ele era muito ativo, muito inteligente, mas eu sabia que ele não ia ter a maturidade. O que que acontece? Então, às vezes, mas essa criança é muito inteligente, o que que acontecia? O pai pulava a própria escola, né? Esse menino realmente está aqui, então vamos botar ele para frente. E lá na frente, essa criança poderá sofrer problemas ou dificuldades, e foi o que aconteceu. Coincidentemente, o filho de uma amiga minha que fez psicopedagogia junto comigo, ela não respeitou as etapas do filho. E eles vieram para o mesmo colégio, né? E o meu, graças a Deus, nunca ficou nem de recuperação, sempre teve algumas dificuldades, mas foram superadas.
E o filho dessa minha amiga, ele praticamente foi muito difícil até concluir o ensino médio. Por quê? Porque as etapas da educação infantil dele foram queimadas, né? Então, por que eu sou fã da BNCC? Porque por mais que o pai chegue, por mais que a própria escola acredite que essa criança vai poder passar de nível, nós temos lá que até 30 de março ela tem que ter aquela idade. Então, isso é muito bacana, né? Porque hoje ela veio realmente fazer com que haja o que? A igualdade e a equidade. E também ser respeitado esses direitos de aprendizagem da criança. Então, os direitos de aprendizagem da criança é o conviver, é o brincar, é o participar, é o conviver, né? Como eu já falei anteriormente. E aí, dentro do o principal eixo que está lá nos referenciais da criança, os principais eixos, aliás, os eixos, né, da educação infantil, quais são eles? Interagir e brincar. Então, nesse brincar, ele vai produzindo a sua escrita dentro do momento dele, e não no momento que a gente queira que ele desenvolva, né? Porque assim, eu enquanto psicopedagoga, eu recebo às vezes pessoas para eu atender, e isso me deixa muito preocupada como profissional. Uma criança de 5 anos, o próprio profissional já encaminhar, falar com a mãe, dizendo que essa criança tem problema. Gente, a criança para se alfabetizar, ela realmente vai se alfabetizar no primeiro e segundo ano, porque agora nós temos o quê? O primeiro ano a criança entra com 6 anos, que era a idade da alfabetização. Então, no período dela de educação infantil e de creche, ela vai ter outras habilidades a serem desenvolvidas, né? Porque a criança, para ela se desenvolver, ela precisa dos outros aspectos, não é só o cognitivo, ela precisa do motor, ela precisa do sensorial, ela precisa do afetivo. E se esses não forem trabalhados, ela não vai chegar a uma leitura e uma escrita de forma saudável e satisfatória. Então não adianta ficar nessa agonia, porque tudo tem a época certa, né? Emília Ferreiro, ela desenvolve com os níveis. Piaget já coloca as fases, né? E Valon, ele vê essa questão da interação juntamente com o Vygotsky. Então, o que eu, enquanto profissional, como é que eu trabalho? Eu sempre costumo dizer que todos esses aspectos dados por esses estudiosos são aspectos que são como se fossem para nós termômetros, né? Então, para eu saber que rumo eu vou seguir, eu preciso ter um norte. Então, eu tenho um norte conforme a Emília Ferreiro, eu tenho um norte de acordo com Jean Piaget, mas isso não quer dizer que naquela idade X, o meu aluno ou a minha aluna vai ter que estar desenvolvendo aquilo naquela hora exata. Aí eu vou precisar ter esse conhecimento para quê? Para lá na frente eu poder fazer algumas intervenções devidas, né? Então, aqui o nível 1, que é o primeiro nível da escrita, né? De acordo com a Emília Ferreiro. Ela começa realmente com essa construção, né? E as suas tentativas, elas dão sentido na reprodução dos seus traços, dos seus rabiscos, né? Ela lê de acordo com o que ela imagina. Então, o que ela imagina que é, se um risco para ela é um carro, é um carro. Se o risco para ela é a boneca preferida dela, é a boneca preferida dela. Então, nessa primeira fase, a criança elabora as hipóteses de acordo com o que ela imagina, o objeto, né, que ela imagina ou ser que ela imagina. De repente, ela faz lá um rabisco e ela diz que é o papai, que é a mamãe, que é a vovó, que é ela, né? Então, vai ser de acordo com a sua imaginação. E aí, aqui vem um exemplo, perdão, vou voltar aqui. Aqui é um exemplo da escrita no nível 1, né? Então, nós temos aqui ó, o sapato. E como ela imaginou, várias crianças imaginaram aí como se escreveria a palavra sapato, tá? E depois vem o nível 2. Lembrando, lá no nível 1, ela vai começando a ter a hipótese, mas ela vai fazendo o quê? Desenhos, né? E nesse nível 2, nessa fase, a criança já tenta escrever. A criança ela já tem a noção que as palavras são formadas pelas letrinhas. Só que o que ela faz? No máximo, ela vai usar 3, nunca letras, no máximo 4 ou mais, mas nunca inferior a 3, né? E a variedade entre elas. Aqui nós vamos ver um exemplo. Aqui ela tem o exemplo, né, que ela já vai estar no nível que pré-silábico. Ela colocam letras e as trocam de lugar com critério mínimo de 3 letras. E geralmente elas começam usando as letrinhas dos seus nomes, né?
O nível 3, que nós chamamos de hipótese silábica. O que acontece nesse nível? Elas já começam a compreender que cada grafia traçada corresponde a uma sílaba. O que ela acha? Então, ela já acha que as sílabas são formadas por letras. Só que ela ainda não tem a ideia que as sílabas são formadas por mais de uma letra. Então, se você falar a palavra bola, ela vai ter uma grande tendência para escrever o O e o A, tá? Por quê? Porque ela tem a noção como se uma sílaba fosse formada por uma letrinha, mas ela já está tendo a ideia pré-silábica. E aí ela começa a ter ela vai entrando nesse conflito, né? E já desenvolvendo a sua hipótese silábica alfabética, né? O nível 3, elas são feitas as tentativas de dar um valor sonoro a cada letra pronunciada, né? E o que eu falei anteriormente. E que é porque o exemplo aqui está trocado. Só um minutinho, por favor. Pronto. A criança nesse nível, ela também trabalha a hipótese silábica. Ela precisa usar duas formas gráficas para escrever palavras com duas sílabas, o que vai de encontro às suas ideias iniciais de que são necessários pelo menos 3 caracteres. Este conflito a faz caminhar para outra fase. Então, ela começa a ficar em conflito. Como é que se escreve, né? E realmente, como é que eu vou escrever? E ela começa, então, nesse conflito, gente, ela vai tendo um crescimento, ela vai tendo o seu crescimento, e é nessa fase que a gente vai explorar. Então, aqui um exemplo do nível 3, já silábica. Ela percebe o corte silábico, auditivo, e representa cada pedaço com uma letra. Então, ela já representa cada pedaço com uma letra. Aqui ela está escrevendo desde o começo a palavra jabuticaba. Veja o exemplo lá do primeiro slide até chegarmos no slide já no finalzinho para ver a diferença. E aqui no nível 4, ela já tem a transição, vai ser a transição silábica para o alfabético. Ela começa a perceber que escrever é representar progressivamente as partes sonoras das palavras, ainda que não o faça corretamente, mas ela já começa a perceber. E aí nós temos esse exemplo aqui, que é a escrita do nível 4. Olha aí, ela escreveu a palavra jabuticaba, né? Ela já coloca mais letras, ora construindo completamente uma sílaba, ora usando só uma letrinha. Né? Ó, jabu, no bu ela já consegue colocar a sílaba. Nas demais ela vai colocando só as suas letras representando, né? E o nível 5, quando ela realmente atinge o estágio da escrita alfabética, né, pela compreensão de que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores menores que a sílaba e que uma palavra, se tiver 2 sílabas, exige 2 movimentos para ser pronunciada e, portanto, necessita mais do que 2 letras para ser escrita. E aí ela começa a perceber, né, que as letras formam sílabas, que a sílaba forma as palavras e que as palavras vão formando textos, tá? E aí veja a diferença como ela escreveu a palavra jabuticaba no final, já que na sua escrita do nível 5, que é o nível alfabético, né? Então a criança já desvenda a sua nova escrita convencional, construindo todas as sílabas, embora sem correção ortográfica, mas ela já escreve. Gente, outro ponto assim bastante interessante quando se fala no desenvolvimento da criança é o uso da letra bastão e da letra cursiva, né? A criança ela precisa ir desenvolvendo as suas habilidades motoras, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, e geralmente a gente mostra a letra, o correto, né? A letra cursiva no infantil 5, a partir do segundo semestre, eles começam a verificar. Isso não quer dizer que eles também já vão conseguir fazer. Tem criança que consegue. Então, o que a gente sugere? Que não force. Se você apresenta essas letras e se a criança consegue, excelente. Se ela não consegue, porque isso para ela é um movimento muito diferenciado, né? A letra cursiva, tá? Então, por isso que se usa a letra bastão no início da escrita. E aqui nós temos a Emília Ferreiro, né? Essa argentina, que bastante renomada, como uma pessoa que fez doutorado, inclusive com orientação de Jean Piaget,
E ela diz: a criança não chega à escola vazia sem saber nada sobre a língua, pois a escrita não é um produto escolar, mas um objeto cultural resultante do esforço coletivo da humanidade. Olha que coisa linda. Então a criança ela vem para a escola com seus saberes. E esses saberes a gente tem muito que aprender com elas. Então assim, olha, o brincar livre, nessa questão da construção da escrita, muita leitura, muita música, muita contação de história, muitos jogos, né? Então isso vai desenvolvendo porque ela vai fazendo valer os seus direitos de aprendizagem, né? E aqui a gente vai encerrando esse primeiro momento, né? Com essa fala onde se diz que Emília Ferreira diz, né? Que quando se pensa que a criança tem que estar escrevendo, né? O tempo todo, isso é um grande erro, algo que realmente é preocupante e que não deve acontecer. Então a gente deve respeitar esse nível da criança, tá? Então esse primeiro momento nós vamos ter mais 7 vídeos, tá? No decorrer dessa disciplina, com toda uma continuidade. Então o próximo vídeo nós já vamos falar sobre o desenvolvimento, continuando dando continuidade a esse desenvolvimento da escrita e já também partindo para a questão da BNCC. E também nos reportando aos aspectos que são necessários serem desenvolvidos, né? Quando a gente viu aí na história que a criança começa com desenho. Então, nessa época, por que eles gostam de tanto desenhar? Principalmente quando chegam no infantil 5, né? Cadê meu desenho para eu pintar? Infantil 4. Então, realmente fazer algo que a criança sinta prazer, para que ela tenha todo esse prazer pelo mundo dela, pelo mundo da escola, pelo mundo da escrita, nesse momento das fantasias, né? E ela venha despertar nesse mundo tão maravilhoso que é o mundo do conhecimento, ok?